Tá gravando já? E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta. Vamos dar sequência aqui nos nossos assuntos de engenharia, beleza? Já comentamos sobre balbúrdia, cascata, prototipação, espiral e hoje nós vamos falar do último ciclo previsto, que é o 4GL, legal? Vamos lá. A questão desse ciclo tem algumas premissas bastante importantes aí que eu gostaria de deixar claro para vocês. O primeiro deles, a gente está falando de um ciclo de desenvolvimento bastante atualizado se comparado com todas aquelas ferramentas que eu comentei com vocês ao longo das nossas aulas. Espero que vocês estejam lembrados, né, de todas aquelas IDEs. Esse ciclo, né, por meio até dessas IDEs também, ele tem a prerrogativa, a capacidade de a gente conseguir fazer a especificação do software que seja mais próximo da nossa linguagem natural, que é a questão da orientação aos objetos, né? Conforme vocês já até estejam estudando em outras matérias aí. Esse ciclo, ele é o ciclo que mais se aproxima da realidade do cotidiano aí dos desenvolvimentos de sistemas em relação à utilização das IDEs todas que nós já conversamos um tempo atrás. Essas IDEs, elas têm essa prerrogativa de ser um sistema, né, especificado em uma linguagem de alto nível, né, que a IDE, como vocês devem se lembrar, ela de forma clara e de forma gráfica, de forma com muitos recursos visuais, faz com que a gente ganhe tempo no desenvolvimento das aplicações, seja banco, seja interface, seja fluxo, né? Então, ela traz uma linguagem de alto nível e o código-fonte é gerado a partir dessas IDEs. Né? Ou seja, vou criar uma aplicação, vou criar um recurso de um botão para fazer alguma coisa, esse botão ele já vem pronto. Esse código gerado automaticamente a partir desses objetos que são disponibilizados na tela. Muita calma nessa hora, né? Que nós vamos ver que não é tudo às mil maravilhas, como a gente está dizendo aqui, de criar tudo código automaticamente. Mas ela tem essa prerrogativa inicial, como eu estava dizendo, do código-fonte ser gerado automaticamente a partir das especificações dos objetos. Legal? Nesse raciocínio, as IDEs, elas têm essa série de recursos. Eu não vou ficar lendo aqui porque vocês já passaram por isso comigo. Mas, em especial aqui, questão aí da geração dos relatórios, geração de códigos, né? Capacidade gráfica, enfim, recursos dinâmicos para ganhar produtividade, né? E perder menos tempo em relação ao desenvolvimento se comparado às linguagens antigas. Só para vocês recapitularem, lembra da IDE? Essa IDE aqui é um Visual Studio, né? Trabalhando com uma aplicação cliente-servidor, né? Então vocês devem se lembrar aqui, ó, da questão aqui dos botões, né? Da barra icônica, onde eu posso trazer a interface da minha aplicação, colocar os botões, ó, como eu estava comentando agora, ó, botão novo, botão excluir, botão salvar. Então a IDE tem esse lance, né? Eu posso, aqui nas ferramentas, abrir uma caixinha. Nessa caixinha eu clico, arrasto, solto um botão e o código, né, da estrutura desse botão já está pronto. Então eu só vou depois codificar o que está aqui dentro, né? É isso que eu estava comentando lá atrás. E nessa IDE, se vocês olharem por trás dessa tela, tem a parte do código que está por trás, né? Então é uma ferramenta bastante robusta e o 4GL permite que a gente utilize todas elas. Olha aí o exemplo, né? Continuação, né? Então aqui, ó, a parte da tela, aqui, ó, essa parte toda que eu estava comentando relacionado às ferramentas, ao toolbox, né? Que eu posso clicar, segurar, arrastar e soltar os objetos para cá, né? Então, por exemplo, o label, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha bem aqui, ó, o label. O label é esse ID que eu posso colocar, é esse nome que eu posso colocar, é o telefone, né, que são objetos que eu posso associar ali. Ó, outro exemplo aqui, dá mais uma olhadinha aqui, só mais nesse, ó. Text box, tá vendo? Text box é esse cara aqui, ó. Né? Então são objetos que eu posso utilizar e ele já traz essa codificação pronta. Depois eu só faço a lógica que eu quero dentro da aplicação, né, por meio da IDE. Beleza? Então você vê como que o 4GL já é uma coisa bem mais atualizada se comparado aos demais ciclos que nós vimos até então. Olha que legal. O que isso aqui remete a vocês? O que isso lembra a vocês? Cascata, né? Aí, ó. Tem toda uma sequência lógica com possíveis retornos para a gente poder trabalhar a questão do desenvolvimento. Só que não se enganem, ele não é o cascata. Ele é uma tecnologia atualizada, um ciclo atualizado que engloba as ferramentas.
E esse cara aqui, eu posso usar ele com frameworks ágeis de desenvolvimento, né, como o Scrum, que a gente vai ver no próximo vídeo aí, mesclando com particionamento das entregas do espiral, porém nós estamos falando de um ciclo de desenvolvimento que me dá condições sistêmicas, ferramentas para que eu possa fazer tudo isso acontecer. Então, rapidamente falando, parte de levantamento de requisitos, né, onde eu faço o protótipo, olha aí, o ciclo do protótipo, né, que eu posso estar usando aqui dentro, para poder levantar os requisitos de forma rápida, clara, né, para perder menos tempo com o cliente. A partir daí eu faço uma estratégia de um projeto. Tá até falando aqui para vocês, possibilidade de pular, a gente só pularia dessa fase para essa, se aqui nesse projeto nós estivéssemos falando de uma coisinha muito simples e muito pequena, né, como por exemplo, eu levantei o requisito, é só uma alteração de um relatório, uma coluna que tem que colocar, então não precisa fazer uma especificação de um projeto, né? Eu faço só aquela alteração pontual e resolvo, então eu poderia pular daqui para cá. Mas quando nós estamos falando de um sistema, de um módulo inteiro, não é salutar a gente pular nessa fase. A gente tem que respeitar para poder fazer toda a definição do que a gente precisa de fato em relação aos requisitos, para aí sim implementar, né, fazer o desenvolvimento usando as ferramentas, que essas ferramentas vão dar essa geração de código aqui para mim, né, como eu estava comentando com vocês agora há pouco, em relação aos objetos que eu posso utilizar lá dentro da ferramenta. E depois fazer os testes, né, que esses testes apoiam-se muito nas IDEs também, né, que as IDEs me dão bastante recurso para que eu possa testar não só a funcionalidade da aplicação do ponto de vista dos requisitos que foram desenvolvidos, né, aquele teste caixa preta, por exemplo, como também essas IDEs novas, elas me dão condição de fazer muito debug, né? De fazer muita depuração dos erros, caso eles aconteçam durante o processo de desenvolvimento. Então, são recursos bastante interessantes aí e úteis para o nosso dia a dia. Duas coisinhas importantes aí sobre o 4GL. Questão de coisas que são boas, né? Redução dramática no tempo de desenvolvimento do software, aumentando a produtividade. Por quê? Que, como eu estava comentando, não só nesse vídeo, como nos anteriores também, a questão da ferramenta me dá condição de aproveitar a orientação a objetos por meio do uso dos componentes já prontos, né? Então, reutilização de código, né? Então, isso aumenta, sem dúvida, a questão de desenvolvimento por parte do programador, do analista, do desenvolvedor, né? Da pessoa que estiver trabalhando nisso. Então, isso aqui é um ponto inquestionável. Mas tem também o outro lado da moeda, uma questão, né, de as ferramentas atuais, elas não são mais fáceis do que usar, né, segundo uma linguagem de programação convencional. Então existe um mito no mercado hoje, onde fala assim, eu vou lá e coloco a melhor ferramenta, a melhor ideia para o meu desenvolvedor, coloco o melhor hardware para ele poder trabalhar, que eu resolvi o problema e eu vou estar sempre tendo produtividade no desenvolvimento. Isso não é uma verdade pura, tá? Nós, enquanto gestores, precisamos sim dar as melhores ferramentas, os melhores recursos, sejam de software ou de hardware, para o nosso programador, para o nosso desenvolvedor, analista, poder trabalhar e fazer levantamento, desenvolver e tudo mais, mas ele precisa de bastante treinamento e capacitação para que ele possa usar essas ferramentas que estão dentro desse ciclo, tá? Porque se a gente simplesmente der recurso e esse recurso não for devidamente passado para que essas pessoas utilizem, não necessariamente elas vão conseguir usar isso com produtividade. Cuidado com o mito de que eu simplesmente dando coisas, essas coisas resolvem o problema. Isso é uma situação. Outra coisa, código-fonte. O código-fonte produzido ainda ele é ineficiente. Ou seja, não é só com a ferramenta, com o Visual Studio, por exemplo, ou com qualquer outra IDE de desenvolvimento, que eu vou clicar, arrastar e soltar botões lá e resolver o problema. Vou ter sim que fazer bastante codificação ainda, né, em classes, em objetos, para fazer com que alguns recursos funcionem. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui rapidinho para vocês. Se voltar aqui, nesse botão, por exemplo, esse botão eu crio. Esse eu crio arrastando e soltando código. Esse aqui também, qualquer um deles. Mas, ao clicar neles, algum procedimento escrito, alguma codificação terá que ser feita para que toda a funcionalidade desse botão ou de qualquer um aqui seja feito de ponta a ponta. Então, não existe uma IDE que ela seja 100% codificada automaticamente. A manutenibilidade, né, a manutenção dos sistemas usando essa técnica 4GL, ela também é questionável. Então, outro mito.
Estou usando ferramenta de última geração? É fato que eu estou desenvolvendo sistemas cuja manutenção é simples? Não. Ferramenta é um recurso poderoso, desde que seja bem utilizada com pessoas capacitadas e com uma padronização e uma estrutura de desenvolvimento bem definida, como os ciclos aqui propõem, desde o Cascata até o 4GL. Tá? Então não é simplesmente pegar a ferramenta e sair usando. Se for assim, você pode ter tirado carta agora, pega uma Ferrari, sai na esquina aqui, na primeira esquina que você fizer a curva 180, você vai bater e vai se matar. Né? Então a questão aqui é a mesma. Cuidado, hein? Não vai falar que ter uma ferramenta 4GL é sinônimo de um sistema bem desenvolvido ou fácil de manutenção. Não é. Tá? Ele precisa ser construído de acordo com os conceitos do ciclo de desenvolvimento. Então hoje eu queria fazer esse apanhado geral para a gente poder fazer o fechamento, né, desses ciclos, né, para que a gente possa, no vídeo seguinte, falar um pouquinho da compilação desses caras. Beleza, gente? Falou, valeu aí, obrigado. Você escolheu a mãozinha da cor da sua camiseta. Foi sem querer essa daí. Aí, ó.